A primeira coisa é o seguinte: uma pessoa que quer fazer jogos, ela não tem que saber tudo, tá? Então, assim, não se preocupe se você não souber um monte de coisas. Eu também não sei um monte de coisas e eu faço jogos assim mesmo. Então, não tem problema não. Aí, o que que você consegue fazer? Sozinho. É complicado você fazer um jogão igual o Diablo, igual Fortnite. É difícil você fazer, tá? Porque você é sozinho, você tem que fazer tudo. Aí depois mais pra frente você vai ver que esse tudo é muita coisa, mesmo. É muita coisa. Em relação a computador, o tipo de máquina que você precisa ter. Se você vai fazer jogo 2D, qualquer máquina serve. É assim mesmo, é qualquer máquina serve. Se você vai fazer 3D, aí já a gente já vai ter que subir um pouquinho, tá? Porque aí, mas você também não precisa ter uma super máquina com placa de vídeo, não precisa. Pelo menos para os jogos mais simples, né? Se você quiser fazer um jogo mais complicado, aí vai subindo, né? Mas para começar, e o tipo de jogo que a gente vai fazer aqui, que no final do curso vai ter um jogo. Você só vai terminar o curso se fizer um joguinho. Aí, no final, mas esse joguinho é qualquer computador mediano consegue, tá? Você tem computador. É, você vai ter que escrever tudo hoje. Não, mas você tem um. Você sabe qual é? Processador, memória. Não, não lembra? Tá. Você joga alguma coisa nele? Você consegue jogar nele? Tá. Então, na próxima, provavelmente você vai ter. Na próxima aula você vai estar em casa, né? Então você já vai ter acesso ao computador. Aí a gente já vai ver. Mas assim, não precisa grandes computadores, tá? O pior que pode acontecer é você não conseguir fazer um grande jogo. Você vai fazer jogos simples e tudo bem, tá? Não tem problema nenhum. Depois você faz um jogo melhor. O que que a gente vai aprender aqui? A gente vai aprender a fazer um jogo 3D para Windows, tá? A ideia é fazer um jogo tipo FPS, sabe? Então, só que simples, né? Coisa bem simples. Porque o meu computador mesmo também não é grande coisa, então também não posso exigir muito dele. Ainda mais que vai estar gravando, então é mais puxado ainda. Mas pronto, tudo bem. É o que a gente tem. Então a gente vai nisso mesmo. Bom, para você fazer um jogo, tem várias etapas que você vai precisar de cumprir, vamos dizer. A primeira delas é a ideia do jogo. Tá? Ah, eu tenho um jogo que é uma ideia assim, assim, assim. No caso do nosso jogo, se vocês, ou você, não sei, quem estiver na aula, né? Vai dando ideias de como vai ser o nosso jogo. A única coisa que eu posso dizer é que vai ser um FPS, tá? Só que vai ser um FPS com uma coisa diferente. Ele vai ser um FPS, mas ele também vai ser um em terceira pessoa. Sabe quando a câmera vê de cima? Então, por quê? Normalmente esse tipo de jogos não existem, tá? Mas eu vou fazer esse tipo de jogo por quê? Para vocês poderem entender como é que vai ser, como é que acontece quando é primeira pessoa, como é que se programa primeira pessoa e como que se programa terceira pessoa, tá? É um pouquinho diferente, não é nada demais, mas é um pouquinho diferente.
A base é a mesma, só que o estilo de câmera é que é diferente. O resto é tudo igual. Mas tem diferença, então vocês precisam saber como que é a diferença, né? Depois, essa é a ideia. Um jogo é FPS, mas com terceira pessoa também. Depois disso, se o jogo for simplesinho e você já sabe tudo do jogo, já está tudo na cabeça, e você vai fazer sozinho, você pode pular essa etapa que eu vou falar agora. Mas caso contrário, se o jogo for um pouquinho mais complicado, ou se o jogo for feito em mais pessoas, aí é bom você ter o que? Chama-se GDD. Vou até botar aqui no chat. GDD. Tá? GDD é o que? É um Game Design Document. É um documento de design do jogo. Ali você vai fazer como se fosse um manual, sabe? Um manual, mas não para quem vai jogar. É um manual para quem está fazendo o jogo. Por exemplo, quantos níveis vai ter, como vai ser cada nível, o jogador vai ser como, o que ele vai poder fazer, quais são as habilidades, como que ele morre, como que ele ganha vida, tudo isso que faz parte do jogo, né? A ideia desse documento é o quê? Imagina que você fez esse documento. Aí, aliás, você não fez esse documento. Aí alguém vem e se junta a você para fazer o jogo. Ajudar você a fazer. Como que ele vai saber como é o jogo? Não faz ideia. Você vai falar: "Ah, não, mas o jogo é assim, o jogo tal, o jogo tá". Mas amanhã o cara esquece. Esqueceu. Pô, mas você falou que era assim e não era. E aí ele vai fazer de outro jeito. Então, e não tem onde ele se reportar para ver se ele está indo na direção correta ou não. Tá? Então, assim, GDD é importante nesse sentido, tá? Apenas nesse sentido. Agora, se o jogo é simplinho, não precisa. É uma bolinha batendo na parede, você não precisa de GDD para isso. Tá? Agora, a bolinha virou coisas, a bolinha agora é um quadrado. Aí depois, mediante ela alcançar, sei lá, quantos pontos, ele vira um triângulo. Quando já começa a ter muita coisa, aí sim, aí já é bom você. Não precisa ser uma coisa muito completa, tá? Basta que você tenha anotado ali tudo que você precisa. Ah, eu preciso que ele faça isso, isso, isso. Aí aqui, quando ele é bolinha, ele tem isso, quando ele é triângulo, ele tem isso, e vai fazendo, sabe? Para você também não se perder nas coisas. Porque vai chegar uma hora, e você vai ver isso, vai chegar uma hora que você nem sabe mais onde você está. Tá? Então, assim, é bom. Acostume-se a fazer. Não tem regra para você fazer, tá? Não é igual uma tese de mestrado, nem nada disso. Você só tem que fazer uma coisa bem explicada, tá? Para você bater o olho, já sabe, tá? Tem um capítulo é personagem, outro capítulo é cenário, outro capítulo é inimigos, sabe? Coisa bem separadinha, bem arrumada, para você já ser fácil de você consultar. Além disso, tá tudo certo. Se quiser botar imagens, por exemplo, imagem de como é o personagem, se você sabe desenhar, aí você vai lá, você desenha como é o personagem. Ou se você já arrumou um personagem, tem sites que você pode pegar. Coisas, vamos dizer assim, livres, né? Você pode baixar sem problema. Aí você já tem o personagem em 3D, por exemplo, que é o nosso caso é 3D, né? Então você pode botar uma foto do personagem ali, para você saber mais ou menos, e outra pessoa, se vier outra pessoa, para saber também. Não tem problema nenhum. Se não quiser também botar a imagem também, não tem problema não. A questão é, bateu o olho ali, já sabe tudo. Como é que vai fazer o jogo todo, do início até o fim. Como que ele vai finalizar o jogo, quais são as etapas, quais são os desafios, tudo. Tá? Conseguiu fazer isso aí? Fez isso? Tá tudo certo? Tá tudo feito? Próxima etapa. Começar a reunir as coisas que você vai precisar para o jogo. Que coisas são essas?
são chamados assets, tá? Que são os elementos que você vai precisar. Músicas, sons, os personagens, bonequinhos, inimigos, árvores, casinhas, o que você precisar para montar o jogo. Reuniu tudo isso. Você não tem que ser o cara e saber fazer essas coisas, tá? Não precisa. Tem vários lugares que você acha isso de graça. E se não for de graça, é bem barato. Mas não se preocupe com isso. O que a gente vai usar, eu fiz. Por isso que vai estar mal feito. Por isso você vai ver que está mal feito, mas é porque eu fiz. Mas tudo bem. Tem outros lugares que você consegue achar. Aí você reuniu tudo. Reuniu os sons, os personagens, tudo. Aí os cenários também fazem parte. Você vai ter que reunir os cenários. Tá? Nós vamos fazer de duas maneiras. No início, a gente vai fazer com, como é que eu vou dizer? Uma coisa bem simples, praticamente sem cenário. Tá? É só alguns cubos que vão simular os prédios, coisas bem simples, para vocês irem entendendo. Aí depois, o nível para valer mesmo vai ser, a gente vai montar um cenário mesmo, tá? Quando eu digo cenário, é o ambiente. Vamos dizer que seja um ambiente externo. Você vai botar as árvores aonde? Tem que ter um lugar para botar a árvore. Então você vai fazer o terreno. É esse terreno que eu digo fazer o cenário. Vai escolher onde é que vai ficar o terreno, como vai ser, onde vão estar as montanhas, as pedras, tudo, sabe? Isso aí você que vai fazer. Fez isso, programou o seu personagem, programou os seus inimigos, botou dentro do cenário lá do jogo, deu play, funcionou, o jogo está feito. Então assim, tem alguns passos que você vai ter que seguir, mas você vai ver que não é nada de especial. Tá? Agora, uma coisa que como é que eu digo? Preocupa muita gente, que é programação. Programação dos jogos não é a mesma coisa que programação geral. Fazer um programa, né? Comum. Não é a mesma coisa. Tudo é programação? É, mas não é a mesma coisa. Tá? Dizer que você, eu sei programar jogos, então eu sou um programador. Mais ou menos, eu sou um programador de jogos, tá? Isso é importante. Mas não é menos difícil só porque é de jogos, você vai ver. Mas também não é nenhum bicho de sete cabeças, tá? Se eu conseguir fazer, qualquer um faz. Não se preocupe com isso. O que a gente vai ver em questão de programação vai ser o básico, né? Até porque todo o nosso curso, o foco do curso é o básico, para quem não tem noção nenhuma de nada. Então, nem adianta ficar botando aqui coisa complicada, porque não adianta, tá? Vai ser coisa bem simples, vai ter o seu grau de dificuldade, porque imagina que aprender a programar é como aprender um idioma novo, tá? Então você tem que aprender a sintaxe das coisas, como que se falam, as palavras, como que você organiza as palavras para formar uma frase, não é? É assim que você aprende um idioma. Pronto. Para você aprender a programar é a mesma coisa. Você vai aprender as palavras que são próprias, como todo idioma tem as suas palavras, né? Então, por isso que é uma linguagem de programação. Porque é uma linguagem, tá? Então, assim, início de tudo que você aprende de início de um idioma, uma linguagem nova, é difícil, é ruim, tá? Você vai insistir e você vai passar por esse início e depois disso é bem mais fácil, tá? A linguagem de programação que a gente vai usar no Godot é uma linguagem própria dele, tá? Chama-se GDScript. GDScript. Isso aí. Tá? É uma linguagem própria.
tá? Mas não se preocupe, porque as bases da linguagem, eu aprendi GDScript, eu não vou mais usar para mais nada, porque é próprio, né? Só do Godot. Então eu estou aprendendo à toa. Não, porque tudo que você vai aprender escrevendo em GDScript, as ideias, a base das coisas, a teoria, você vai aplicar em qualquer linguagem, certo? Para você formar uma frase em português, você aplica as regras do português, da linguagem português. Para você formar uma frase em inglês, a frase em inglês também tem regras. Mas a teoria é sempre a mesma. Tem um sujeito, tem um verbo, tem um adjetivo, não é sempre assim. Pronto, só que você vai aplicar em outra linguagem. Então, linguagem de programação é a mesma coisa. Linguagem de jogos é a mesma coisa. Tudo que você aprender aqui vai ser útil como um conceito, como a ideia de como que funciona, e você aplica em qualquer outra, tá? Agora, por que eu escolhi o Godot? Isso é importante também, porque o Godot não é dos mais famosos, vamos dizer, tá? Ele está perto, mas não é. Ainda é considerado meio que fora da indústria, vamos dizer assim. Mas já tem muito jogo bom feito com ele. Eu vou escrever aqui. Depois você, quando estiver em casa, você procura. Para mim é o que melhor pode mostrar aquilo que você consegue fazer com o Godot, tá? Esqueci, deu branco. Depois eu vou lembrar, eu vou lembrar. E vou escrever. Aí no chat eu vou escrever. Eu vou lembrar. É um jogo 3D. O cara estava fazendo tudo em Unity. Unity é um dos padrões da indústria, tá? É famosíssimo. Ele estava fazendo tudo em Unity. Mas aí os caras lá da Unity resolveram mudar algumas questões lá de pagamento, como que você tem que cobrar. E aí o cara desistiu de fazer em Unity. Jogou tudo pro Godot. Porque o Godot é livre. Você não paga nada, nunca, jamais, sem tempo algum. Você só usa e acabou. Tá? Ele é open source mesmo. Tá? Aí ele pegou, transferiu tudo pro Godot. Você vai ver como é o que você consegue fazer. Claro, é aquilo que eu falei no início, né? Um jogo daquele nível, você não pode ter qualquer computador. Mas tendo o conhecimento e o computador que você precisa, você vai conseguir chegar naquele nível. E vou te falar, tá? É um nível. É um nível. Eu vou lembrar. Estou tentando aqui na cabeça, mas não está indo. Mas tudo bem. Vamos lá. Então vamos começar a entender o seguinte. Lembra que eu falei para você que você tinha que reunir tudo, os assets todos, né? Para depois então você começar a fazer o jogo. Por quê? Godot é uma game engine, ou seja, é um motor de jogos. Ele não é, vamos dizer, ele não é feito para você fazer os assets. Tá? Os assets já estão prontos, já vieram de algum lugar. O que o Godot faz é pegar nisso tudo, reunir e colocar a programação para as coisas funcionarem do jeito que você precisa. Isso é um game engine. Pode ser o Godot, pode ser o Unity, pode ser Unreal, pode ser CryEngine. É tudo a mesma coisa. Todos fazem a mesma coisa. Tá? Assim, a base, né? Claro que tem uns que são melhores que outros. Dentro de certas características. Mas a base é a mesma. Tá? Nenhum deles faz assets. A única coisa que eles fazem é reunir e fazer com que aqueles assets todos trabalhem em conjunto para você conseguir então ter o seu jogo pronto. Tá? Então, primeira coisa, reunir os assets. A gente vai reunir os assets. A maioria eu já consegui para o nosso joguinho. Então, mas é importante que você tenha essa noção.
tá? Game Engine não faz assets. Você tem que ter pronto já ali para você usar, tá? Game Engine é só para você juntar tudo e botar o jogo para funcionar, tá bom? Certo? Pronto. A ideia do Godot, é o seguinte: você vai fazer a gente está fazendo um jogo, certo? Está fazendo um jogo lá. Acabou o jogo. Esse jogo pode ser salvo para rodar em Windows, para rodar em Linux, para rodar em Android, para rodar na web, dentro do navegador, né? Ou você não tem que fazer o jogo de novo. Você só vai exportar esse jogo para a plataforma que você quer, tá? Mas o jogo em si está feito, tá certo? Então, ou seja, você faz uma vez e você exporta para várias plataformas. No nosso caso, a gente vai exportar para o Windows. Vai fazer o jogo e exportar para o Windows. E pronto, tá tudo certo. Por que a gente não vai fazer para outras plataformas? Para Android, por exemplo. Então, porque para você fazer para Android, além do Godot mesmo, você tem que configurar outras questões. A gente pode fazer depois, vamos dizer, terminou o curso, já tem o jogo pronto, está pronto lá o jogo. Terminou o curso, exportou para o Windows. Depois, mais para frente, a gente pode fazer tipo um mini curso, sabe? Só para explicar, ou uma oficina, enfim. Só para explicar como que exporta para Android. Que é coisa rápida, sabe? Sei lá, uma aula ou duas aulas é o suficiente. Tá? É só para entender. Mas nesse caso a gente não vai fazer, a gente vai só para o Windows só e acabou. Tá? Mas não se preocupe que a ideia funciona do mesmo jeito. Então tá. Por enquanto, você tem alguma dúvida? Tá. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui a minha janela. Primeiro eu vou abrir o Godot. Antes de qualquer coisa, antes de abrir o Godot, você tem que saber como é que você chega nele, né? Espera aí que eu tenho que colocar o notebook na energia, porque ele agora está na economia de bateria. Ele já não é bom. Na economia de bateria, então, fica pior ainda. Bom, uma coisa importante e bacana sobre o Godot. Ao contrário dos outros, o Godot não se instala. Você não tem que instalar nada. Nos outros você tem que ir lá, baixar, instalar tudo no computador, né? Pronto, aqui não. No Godot você não precisa instalar nada. Você abriu, você baixou o Godot, abriu ele, tá rodando. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Então isso significa que você pode levar o Godot no pendrive se quiser. Ele vai rodar em qualquer computador que você espetar o pendrive, ele tá rodando. Que seja o Windows, claro, né? Ele tá rodando. Você botou, ele tá rodando. Pronto. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o navegador. Na verdade, uma outra aba, né? E agora eu vou compartilhar com você a minha tela. E você vai vendo como eu vou fazendo. Primeira coisa, tá vendo esse aqui? Esse é o Game Engine que a gente vai usar. Aí esse aqui tá tudo em inglês, mas não se preocupe com isso. Tá? Você pode mudar aqui para português. Quer dizer, podia. Agora não pode mais. Você pode traduzir também, não tem problema. Na verdade, o que é isso aqui? O seu Game Engine open source e livre, free, grátis, sem pagar nada. Tá? Aqui você vai ter, depois que você quiser ler, você vai ver o que você pode fazer com Godot. Tá? Tem muita coisa.
muita coisa, para você se entreter. Mas basicamente você vai aqui em download aqui. Não se preocupe que aqui está tudo em inglês, mas quando você abrir o Godot, você vai poder mudar para português. A interface dele vai ser em português, tá? Não se preocupe. Você vai aqui em download e você vai fazer o download dele normal, tá? Ó, download aqui. No caso eu estou no Windows, tá? Se você tiver no Linux ou em qualquer outro sistema, ele já vai aparecer aqui para você. Você vai escolher esse aqui, tá? Não escolhe esse aqui não. Depois eu já vou explicar por quê. Esse .NET aqui não é para nós. O nosso é esse aqui. Você vai apertar aqui, vai baixar, salvar como, você baixou. Quando você baixar, você vai, ele tá zip, tá em zip, né? Aí você vai só tirar ele do zip. Aí você vai abrir e aí você vai pegar esse aqui, tá? Que é o que eu tenho aqui, tá vendo? Mesma coisa. Aí você vai abrir ele, tá? No caso, o meu é esse aqui. Você vai extrair isso aqui e é esse que você vai usar. É esse aqui que você vai usar. O Godot começa assim. É isso aqui. Você tem aqui é onde vai estar os projetos que você vai fazendo. No caso do seu, vai estar vazio. Mas a gente vai criar um projeto aqui, tá? Depois quando você cria o projeto, o meu aqui tá em inglês, tá? Mas aí você vai botar em português o seu. Quando você cria o projeto, você vai aqui em editar e aí você começa a editar o projeto, tá? Eu vou criar aqui criar. Deixa eu ver se eu mudo aqui para português. Você vai aqui em criar e você vai colocar aqui um nome do jogo, seu projeto. Qual é o nome do seu projeto, tá? No nosso caso aqui vai ser curso Godot, tá? Então a gente vai escrever aqui, eita, curso Godot 3D, tá? E você vai escolher onde você quer guardar. Aí eu vou navegar aqui no meu, onde eu vou querer guardar. Eu vou querer guardar em Godot. Você vai escolher o seu lugar, tá? Conforme você vai preferindo. Você vai criar uma pasta. O Godot não aceita criar projetos em pastas que tenham coisas. Tem que estar vazia, tá? Curso Godot 3D. E agora outra pasta. Depois você vai entender por que eu estou fazendo essa pasta aqui agora. Game. Selecionar a pasta atual. Tá vendo? Fica aqui o caminho da pasta. Tá? Depois você vai entender por que eu criei esse game aqui. Aqui a gente vai escolher qual tipo de renderizador. Depois você vai entender também mais para frente o que muda entre um e outro. Mas vamos dizer que esse aqui é para gráficos mais avançados, esse aqui é para gráficos mais simples e dá para você rodar em celular, tá? E esse aqui é de compatibilidade com as outras versões antigas do Godot. Basicamente não se usa mais, tá? No nosso caso a gente vai usar esse aqui. Depois eu explico o porquê usar esse agora, porque a gente não vai fazer para mobile, a gente vai fazer para
computador, o Windows, né? Então por que a gente não usa logo o outro? Eu vou explicar depois. Mas por hora é esse aqui que a gente vai usar. E aí a gente vai ter esse controle de versão. A gente vai dizer nenhum. Tá? Não precisa controle de versão. Eu vou explicar depois também para que serve. Mais para frente no curso. Mas no momento é isso aqui. Aí depois você vai apertar criar. Isso aqui é o Godot. Tá? Nada de especial. Parece complicado, mas não é. Tá? Então eu vou falar para você mais ou menos o que tem aqui dentro. E você vai ver que não tem nada de especial. Primeira coisa, começando aqui em cima, tem essas duas abas, importar e cena. O Godot trabalha com uma questão, com uma ideia, uma lógica de cenas, tá? A gente vai ver como funcionam as cenas. Extremamente fácil de entender, é bem lógico, tá? Não é nada de outro mundo. O bom disso é que você pode criar uma cena, por exemplo, uma cena é o seu personagem, o player, o jogador. Outra cena é o inimigo. Aí você vai pegar essas duas cenas que você já criou e você vai colocar dentro de uma outra cena, que é o mundo. Tá? Então você pode, por exemplo, colocar 10 cópias da cena inimigo. Tá? Então você vai ter 10 inimigos ali. Se você alterar na cena original do inimigo, todas as outras 10 cópias vão alterar também. Isso é bom. Você não tem que ficar alterando um por um. Imagina você ter, sei lá, 300 árvores na cena e você tem que alterar 300 árvores uma por uma. Acho que é difícil, né? Então assim, mas não se preocupe em entender tudo agora, tá? Eu só estou passando por alto. O que você não entender não tem problema. É só você ter uma ideia geral de como funciona. Aqui você vai ter seu sistema de arquivos. Eu pulei esse importar aqui do propósito, tá? Depois você vai entender o porquê. Aí agora você vai ter um sistema de arquivos. No sistema de arquivos é onde você vai criar aqui as pastinhas com tudo o que você vai precisar. Aí dentro vão estar os seus assets, suas cenas, seus scripts, tudo vai estar aí dentro. O projeto do jogo vai acontecer aqui dentro. Você vai ver que antes de você piscar, aqui já virou uma salada. Então é preciso você ter critérios, organização. Por exemplo, assets, você vai colocar todos os seus assets. Scripts, você vai colocar todos os seus scripts. Isso é só uma ideia, tá? Não é o jeito que eu faço, mas é uma ideia que tem, que as pessoas dão. Aí, cenas, você vai colocar todas as suas cenas. Tá? Essa é uma ideia. Tudo dividido em pastas. Não é o jeito que eu faço, por quê? Porque o jeito que eu faço, para mim, é melhor. Tá? Continuo organizado do mesmo jeito. Do meu jeito. Continuo organizado. Como é que eu faço? Por exemplo, eu tenho aqui, vou criar uma pasta aqui, player. Aqui dentro dessa pasta player, eu vou ter o asset do player, o modelo 3D do player. Eu vou ter o script do player. Eu vou ter tudo que é relativo ao player. Aí eu crio outra pastinha, inimigo. Inimigo 1, por exemplo. Eu tenho tudo que é do inimigo 1. Os scripts, os assets, as cenas, tudo. Aí boto outra pasta aqui embaixo. Nível 1. Aí eu tenho tudo que é do nível 1. O terreno, as casas, tudo. Não, as casas não, porque as casas vai estar em outra pasta. Casas. Aí vai ter lá, porque é um asset novo, né? Então vai lá, casas. Mas na pasta nível 1 vai estar lá o terreno, por exemplo. Vai estar lá o script do terreno. Vai estar lá coisas que são específicas do nível 1. Tá? Assim que eu faço. Você vai ver que a gente vai fazer desse modo e você vai ver que vai ser fácil de entender. Não tem problema nenhum. Aqui, esse grandão aqui no meio é o seu
mundo, vamos dizer. Por enquanto não tem nada. É em 3D que a gente está fazendo. Então tem aqui 3 coordenadas. Essa verde, essa azul e essa vermelha. Aqui em cima está aqui, ó. Vermelho é o X, azul é o Z e verde é o Y, tá? Aqui dentro disso aqui é onde a gente vai colocar tudo. Tudo que a gente precisa. O mundo, os players, os inimigos, tudo. Vai estar tudo aparecendo aqui dentro. Aqui é a barra de ferramentas dessa janela, dessa aba, que é o mundo. Tá? Você tem aqui para selecionar objetos, para mover objetos, para rodar objetos, tem tudo aqui. Tá? E depois, aqui desse lado, do lado direito, você tem 3 abas também. Inspetor, nó, histórico. Tá? Claro que por enquanto está tudo vazio porque a gente não tem nada. A gente não tem nada aqui, não criou nada aqui na cena, não tem cena nenhuma ainda, na verdade. Então, não tem nada. Você não consegue ver nada. Mas a gente vai criando coisas e você vai ver aqui as informações aparecendo. Tá? O inspetor é basicamente onde vai mostrar as propriedades daquilo que você está colocando na cena. O tamanho, a rotação, materiais que ele tiver, texturas, todos esses nomes, não se preocupe que a gente vai ver para frente. Mas tudo isso que for relativo àquele objeto vai aparecer aqui, tá? No inspetor. Por quê? Para você poder inspecionar, ver e mudar o que você precisar. A escala, a rotação, tudo você vai mudar através do inspetor. Aí depois você vai ter o nó. Esse nó vai ter aqui chamados sinais. A gente vai ver o que é também. Sinais do nó. Tá? Por enquanto, eu sei que é muita coisa, tá? É muita informação. Depois, se você precisar, você pode rever o vídeo ou perguntar alguma coisa. Mas por enquanto, só vai assistindo. Aqui nós temos o play, pause e stop. Basicamente são só esses 3 que a gente vai usar por enquanto. Tá? O que são esses 3? Play, para rodar o jogo. Você vai rodar o jogo. Para você ir vendo como você vai fazendo, você vai rodando, ver se está de acordo com aquilo que você quer. Pausar o jogo e parar o jogo. Quando você roda o jogo, vai aparecer uma janela aqui. Uma outra janela, com o jogo rodando em cima. Quando você para, a janela some. Você volta para cá. Tá? Não tem mistério. O Godot já oferece para você um lugar para você escrever seus scripts. Você não precisa ter um editor de scripts, um editor de programação à parte. Tá? Dentro do Godot você já faz tudo. Maravilhoso. Aqui você vai ter seus scripts. Aqui, player, inimigo, árvore, todos os scripts aqui. E aqui dentro é onde você vai escrever. Você vai montar o seu script. Tá? 3D a gente volta para o nosso mundo 3D. A gente vai basicamente ficar rodando entre esses dois. 3D e script. A gente vai para o 2D depois, quando a gente for fazer aqui a interface de usuário. Energia, que é vida, né? Alguma estamina que a gente possa colocar, balas se tiver, inventário, essas coisas. Vai ser tudo na interface de usuário, né? Vai ser tudo aqui. Que depois vai se sobrepor a esse 3D, tá? Vai ficar na frente, né? A coisa vai estar rodando atrás, o jogo, mas na frente vai ter a sua interface de usuário, como tem qualquer jogo, tá? Nada de especial. E aqui, ó,
estão aqueles renderizadores: avançado, mobile e compatibilidade. A gente, quando começou o projeto, escolheu mobile. Mas aí, de repente, o jogo já está no meio do caminho. Tá? Você já fez quase tudo. Ou já começou a fazer, já tem muita coisa feita. Você não precisa desistir de tudo para fazer. Você viu que melhor é avançado. É melhor para o seu jogo. Não, você só vai aqui, muda para o avançado, reinicia o Godot e ele já está no avançado. Tudo que você estava fazendo não perde nada. Tá tudo aí. Tá? Não se preocupe. No nosso caso, a gente vai continuar no mobile mesmo. Aqui nós temos cena 2D, cena 3D, interface do usuário. Ou outro nó qualquer. Tá? Muitas vezes a gente vai escolher outro nó, mas aí você diz, pô, mas a gente podia ter escolhido uma cena 3D. Não é uma cena 3D que a gente vai fazer? Por que a gente escolheu outro nó? Você vai ver por quê. No final vai dar no mesmo. O resultado final vai ser o mesmo. Só que escolher outro nó, em algumas situações, vai lhe poupar trabalho. Você vai ver depois por quê. Tá? Eu preciso deixar bem claro, bem assente que é o seguinte: se você não começar desde o início mesmo, a organizar o seu jogo, a estrutura do jogo, seja os nós, seja aqui nos arquivos que você vai colocando, se você não começar a organizar logo, você vai virar uma bagunça tão grande que você não vai se achar. Tá? Porque assim, aqui a gente vai começar com um pouquinho nó, pouquinha coisa, pouquinho mesmo, no início. Depois, quando tiver, antes de chegar no meio do curso, não precisa nem chegar no meio, você já vai ver que vai ter nó que vai embora lá para baixo. Tá? Você vai ter até que ficar rolando aqui isso aqui, de tanto nó que vai ter. Então, e vai dar um nó na sua cabeça. Se você não fizer tudo bem organizado, você vai se perder no meio do caminho. E para se achar, você não vai conseguir se achar. Tá? Você vai chegar uma hora que você vai só passar uma borracha em tudo e começar tudo de novo. Porque é difícil. Tá? Você se achar no meio de uma bagunça. Porque muito rápido, mas é muito rápido mesmo, tá? Isso aqui começa a multiplicar a quantidade de coisas que você vê na tela. Tá? Daqui a pouco, quando você vê, tem 10. Daqui a pouco, quando você vê, tem 30, 50, 100. É muito rápido. Tá? Então, você tem que se habituar de verdade a organizar. Escolhe. Agora, você vai ver, você vai fazer do jeito que eu faço. Mas se amanhã não servir desse jeito, você organiza o seu jeito de fazer. Mas não deixe de deixar de fazer organizado, porque senão você vai se perder. Tá? Isso é fato, é certo, você vai se perder. Mas não é difícil, tá? Não se preocupe. A gente vai terminar a aula hoje aqui. Não, vamos com calma. Por enquanto não. Você vai assistir o vídeo de novo. Quando você assistir, primeiro eu vou ter que vou upar lá no YouTube, lá no meu canal, e depois eu vou colocar. Ele vai ficar privado, tá? Porque só vai ter acesso às pessoas que tiverem o link, para não virar bagunça também. Aí eu vou botar o link lá. Depois que eu botar o link, você vai assistir o vídeo. As dúvidas vão começar a surgir, tá? Se você precisar me chamar antes do próximo sábado, né? Se você precisar me chamar, você me chama, você tá no grupo lá. Só olha, eu tô com uma dúvida assim sobre isso, tá? Se der pra gente marcar, se a dúvida for pequena e eu tiver um tempinho, ali mesmo na hora eu já explico para você. Ou a gente marca uma hora mais tarde, eu não sei. Você estuda, se trabalha, eu não sei. Tá? Então, uma hora que tiver boa para nós dois, aí a gente marca e eu tiro a dúvida rapidinho.
Se for uma coisa mais complicada, aí vai ter que ficar para aula, quando chegar na aula, tá? Por enquanto, nada, tá tudo certo. Então tá bom. Então, meu jovem, até a próxima aula, tá? No final das contas, deu para você fazer com o celular. Então tá bom. Ó, até a próxima aula, sábado. Sábado você vai estar com o computador, né? Teoricamente, né? Tá. Se não tiver, vai aqui no celular. O ruim do celular é que você não consegue fazer muita coisa. Ah, então, mas tem uma questão. Existe, se você o seu é Android, tá? Você pode procurar na Play Store do Android. Tá lá. O Godot, esse Godot Engine para Android, existe. Só não sei se você vai conseguir fazer alguma coisa, porque a tela é tão pequenininha, né? E qualquer dedo é muito grande para aquela tela. Mas pronto, assim, tá lá. Você pode abrir o Godot. Aquilo que você viu é exatamente o que você vai abrir na tela do celular, tá? Vai funcionar exatamente igual. Dá para fazer jogo no celular? Dá. Só que você tem que ter uma paciência de jogo, tá? Porque é complicado. Aí os seus assets para você salvar no celular e aí tem que, é complicado, tá? É complicado. Mas teoricamente dá, tá? Eu não posso dizer que não dá. Dá. Mas você tem que ter muita força de vontade, muita vontade de fazer mesmo, tá? Então o bom mesmo é fazer no computador, tá certo? Então pronto. Até a próxima aula, próximo sábado, 6h30. Alô.